Olá pessoal, bem-vindos a mais um Santarém Podcast. Agora nesse formato aqui um pouco diferente, na verdade é um especial, certo? Esse especial é uma homenagem, né, ao projeto de gratidão, digamos assim, uma homenagem de gratidão a esse projeto do podcast. Ele surgiu, né, como alguns já sabem, quando a gente lançou o primeiro Pod no Monte. E ele foi lançado no dia 15 de novembro, né? Que é o caso de hoje, faz um ano, né? O projeto, inicialmente, ele começou a ser cogitado entre junho e agosto do ano passado, 2023, nesse caso, né? E a gente começou a pensar nesse projeto, levamos ele, inclusive, para, como é que se diz, o Fórum de Liderança lá na Central. Foi apresentado, o pessoal curtiu, gostou. Aí passou, depois do fórum, teve um congresso de jovens. A gente deu um tempinho, esperamos passar o congresso e depois começamos a planejar o Pod no Monte. E gravamos ele, acho que os primeiros episódios, no dia 2 de novembro, se eu não estou equivocado, e no dia 15 exibimos o nosso primeiro podcast, no formato que vocês já conhecem. O Pod no Monte durou em torno aí de 3 meses. Mais ou menos, né? Esse meio tempo aí, né? Esses 3 meses, aí precisamos encerrar o projeto lá do Pod no Monte por conta de questões logísticas, mudança de liderança, mudança de igreja, enfim. Aí o projeto ficou em stand-by. E com o tempo, nós o readaptamos e criamos esse formato que a gente já conhece aqui, que é o Santarém Podcast, inspirado no Pod no Monte, né? E a equipe, quase a equipe toda veio para o projeto, né? Exceto algumas pessoas, mas boa parte do pessoal retornou para o projeto. A gente deu continuidade a partir do 1º de maio, que inclusive é quando o Santarém Podcast vai fazer aniversário mesmo. Então aqui fica só apenas a nossa homenagem, certo? Alguns irmãos vão trazer uma mensagem, uma palavra de Deus, de gratidão, né? Por esse trabalho, por esse projeto, e esperar que esse projeto continue sendo uma bênção, não só nas nossas vidas, mas nas de todas vocês, tá bom? Então, fiquem aí, curtam as mensagens, ouçam, e agradeço o carinho e a compreensão de todos. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui gravando esse vídeo para agradecer a Deus por um trabalho muito importante que tivemos ali na Congregação do Monte das Oliveiras, que é o podcast Pod no Monte. Foi do agrado dos irmãos comemorar um ano desse podcast, onde nós ali nos reunimos para estudar a Palavra de Deus, debatermos assuntos importantes. E a nossa missão agora é trazer uma mensagem de gratidão pelo que Deus fez por nós e ainda vai continuar e ainda continuará fazendo, tá certo? E eu costumo falar sobre o meu salmo, né? Diz que cada um tem um salmo, eu tenho o meu salmo, que é o Salmo 46. Porque em muitos momentos de angústia, tristeza, eu precisei, né, meditar e lembrar desse momento, desse Salmo 46, tá certo? Porque em momentos difíceis a gente precisa entender que nós só precisamos nos refugiar no Senhor. E o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando você estiver num momento difícil, momento de angústia, onde tudo estiver dando errado para você, onde tudo parecer contrário, você tem que lembrar uma coisa: Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Pode ser uma catástrofe, pode a sua vida estar dando tudo errado. Deus, Ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que nós só precisamos nos refugiar nesse Deus e confiar que Ele cessa as guerras, que Ele tem poder para cessar as guerras. Ele tem poder para fazer tudo se acalmar. Ele tem poder de acalmar, seja qual for o seu problema. E ele, nesse salmo, ele usa algumas catástrofes como exemplo para trazer para você esse ensinamento, que não importa qual seja o problema, ele vai continuar tendo controle, ele continuará tendo controle de tudo. No versículo 2 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quando foi na sua vida que você viu algo parecido com isso? Parece um exagero, né? No texto está mostrando assim algo absurdo na natureza, né? Uma catástrofe absurda. Mas aí a palavra traz essa mensagem: ainda nessas condições, não é?
Aqui traz, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Lembre-se, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A Bíblia Pentecostal mostra que esse rio simboliza o rio de graça, né? Existe um rio que flui do céu, existe um rio que flui da presença de Deus. Então, nesse momento, você pensa que Deus esqueceu de você, mas Deus ele não se esquece. Por isso, no versículo 10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então fique com essa mensagem. Deus está com você, basta nós nos refugiarmos. Toda essa catástrofe, todos os problemas que aparecem na nossa vida, seria um problema se nós não estivéssemos com Jesus. Mas a partir do momento que você entende que o segredo é se refugiar em Cristo, então você está em paz e está em um lugar seguro. E confia no Senhor. Não é fácil, é uma prova de fé, mas é o que nós, servos de Deus, devemos fazer. E devemos fazer até hoje. Confiar no Senhor e se refugiar nele até o momento e esperar que toda a tempestade das nossas vidas, ela passe. Amém? Fico com essa palavra e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Paz do Senhor Amém. a todos. Eu gostaria de ler um salmo de gratidão que se encontra em Salmos 43. O verso 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Um salmo cujo autor é Davi, e é um salmo que engrandece o homem que espera no Senhor e engrandece a paciência como uma das principais virtudes. E engrandece muito mais ainda o próprio Deus, né? Que ao se esperar em Deus, um Deus que também é paciente, um Deus que também é longânimo, ao se esperar num Deus que é tão paciente e longânimo assim, Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Davi, o autor deste salmo, já passando por uma situação difícil, uma situação onde estava se encontrando num charco de lodo, num lugar onde ninguém gostaria de estar, só que ao passar do tempo, quando ele esperou com paciência no Senhor, Deus ouviu o seu clamor neste lugar e o removeu de lá. E esse salmo traz uma experiência muito bacana para nós, que devemos também esperar no Senhor, que também devemos ser pacientes na sua palavra, que no momento certo Ele agirá e nos livrará do lugar de sofrimento pelo qual estamos passando. Eu agradeço a oportunidade. A todos com a paz do Senhor. O motivo desse vídeo é um vídeo de agradecimento ao aniversário do podcast. Participamos juntos ali no Monte das Oliveiras, no Pós no Monte, onde tivemos várias reflexões, vários temas sendo debatidos de importância ímpar para a nossa sociedade como um todo. E mudou-se o nome, mudou-se um pouco o formato, mas a essência, na verdade, continua a mesma. Para a nossa reflexão, estou trazendo o Salmos 23, que é um salmo de Davi. A gente sabe que o Salmo ele é um livro que é composto por vários cânticos, inclusive o Salmo de degraus, ele traz essa característica dos judeus peregrinos que iam para Jerusalém para adorar ao Senhor. E se a gente for fazer uma exegese do Salmo 23, a gente vai ver que o Salmo 23 é por excelência um salmo de confiança, que a gente deposita a confiança no Senhor como nosso pastor. O Salmo 23 ele vai falar o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. E fazendo-se uma análise com relação ao Salmo 23, a gente tem a primeira parte, fala assim: nada me faltará. Isso significa, número 1, que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus na minha vida. 2, que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos de pessoalmente difíceis, porque confio no seu amor e no cuidado por mim, conforme João capítulo 10, versículo 11.
em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. E a gente se lembra daquela passagem que Jesus fala que até das aves do céu nosso Pai tem cuidado. Então, como é bom confiar no Senhor, como é bom esperar nele, e como a própria reflexão exegética diz que o Salmo é um salmo de confiança. Então a gente descansa em Deus, confia nele, que o mais ele fará. Diferentemente da maioria dos salmos, onde se manifestam mais súplicas e orações, nesse encontramos uma confissão na segurança que vem da parte de Deus como pastor e anfitrião, ao que parece fruto de uma experiência pessoal. Então nisso a gente vê a diferença, daqueles que servem a Deus, que têm uma comunhão íntima com Ele. E no final, a gente tem o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Bom, agora eu gostaria de deixar os meus agradecimentos a todos os colaboradores, a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto, a todos os nossos inscritos, seguidores, né? Tem gente que é inscrita, mas não é seguidor e vice-versa. Tem os apoiadores. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem ajudado a gente a chegar até aqui, a fazer esse projeto acontecer de fato, né? Agradecer acima de tudo a Deus por ter nos ajudado a trilhar este caminho até aqui. Amém? Então, para os irmãos, não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, se possível, por gentileza, nos ajude a crescer mais, tá bom? Então, fiquem com Deus e a paz do Senhor.